E é sobre saúde bucal o tema da nossa primeira reportagem do programa de hoje. Eu fui até a Clínica Neodonto, conversei com o Dr. Jordano Campos sobre o terceiro molar. Tem muitas dúvidas sobre esse assunto, você vai esclarecer todas agora aqui no Viver Bem. E hoje eu tô aqui na Neodonto para falar sobre o terceiro molar, esse último dente da arcada dentária, que muitas vezes demora muito para nascer, às vezes até nem nasce e tem que ser removido com uma cirurgia. Esse assunto é rodeado de muitas dúvidas, de muitos mitos. E a gente veio conversar com o cirurgião, o Dr. Jordano Campos, que vai esclarecer tudo pra gente. E, Dr. Jordano, o que é que aconteceu com esse terceiro molar, que muitas vezes ele simplesmente parou de nascer? O meu, por exemplo, está nascendo agora aos 41. Se a gente for na história da humanidade observar a dieta dos homens, a gente vem observando que anteriormente necessitava-se de uma força de mastigação muito maior do que hoje em dia. Isto porque, basicamente, os indivíduos se alimentavam de carne de caça, pouco cozidas e que eram bastante duras. Então, para isso, os molares, que são os dentes que trituram o alimento, 2 não eram suficientes, 3 era o ideal para fazer essa mastigação. Com o advento da modernidade, a presença de alimentos menos rígidos, alimentos que são mais fáceis de ser mastigados, o desenvolvimento da humanidade fez com que a mandíbula, que é esse osso de baixo que faz a movimentação e gera a mastigação, fosse diminuindo, perdendo o espaço, porque não é mais necessário uma capacidade de mordida tão grande como anteriormente. Só que o número de dentes não mudou. Então, a gente tem um espaço menor para o mesmo número de dentes. Então, consequentemente, começou a ter as inclusões. Os terceiros molares, que eram os últimos dentes, não tinham mais espaço para nascer. E daí surgiu os famosos dentes do siso, Então, eles podem ter 3 tipos de situação. A primeira situação é em que esse dente erupciona completamente, aparece completamente dentro da boca e o paciente é capaz de fazer a higienização dele. Isso não precisa de cirurgia. Nesse tipo de situação, não tem a necessidade de realização da extração, porque o dente não vai trazer nenhum problema. Já naqueles pacientes em que o espaço não é suficiente, esse dente ele pode aparecer parcialmente na boca, sendo coberto praticamente metade dele exposto e metade dele coberto pela gengiva. Então, nesse caso, devido ao paciente não conseguir realizar a limpeza de maneira adequada, esse dente passa a sofrer a ação dessa presença de alimentos e, consequentemente, pode vir a desenvolver problemas como cárie, como doenças da gengiva. Então, está assim indicado a remoção desse dente. E nós temos ainda uma outra condição, no qual não existe espaço nenhum desse dente na arcada. E aí ele fica numa condição que a gente chama de dente incluso, onde ele não aparece, o paciente não consegue observar ele. A gente só consegue diagnosticar a presença desse dente através de um exame radiográfico, que geralmente o exame que a gente escolhe para fazer essa avaliação é a radiografia panorâmica. Então, nós temos essas 3 condições que podem surgir. Dentre essas 3 condições, 2 delas têm realmente a indicação da remoção dos terceiros molares. Agora, muita gente entra em pânico quando a gente fala nessa cirurgia. Mudou alguma coisa na técnica? Tem motivo para esse medo todo na hora de fazer a cirurgia? Muitos dos pacientes que procuram o consultório hoje em dia relatam que tiveram ou episódios traumatizantes ou então conhecem pessoas que realmente tiveram uma cirurgia que gerou um trauma, certo? Hoje em dia, o que é que está modificado? O avanço em termos de medicações, em termos de condutas pré-operatórias, do paciente tomar a medicação 1 hora antes da cirurgia, a técnica cirúrgica em relação a ela ser minimamente invasiva, em que o profissional hoje em dia se preocupa em desgastar o menor número possível de tecidos para fazer essa remoção do dente, faz com que o pós-operatório seja completamente diferente. Então a gente pode fazer com que anteriormente o paciente só fazia essa extração um dente de cada vez, a gente consegue muitas das vezes, devido a esse pós-operatório ser bem mais tranquilo, fazer ou um lado de uma vez, ou então até mesmo os 4 terceiros molares numa única cirurgia. Doutor Jordano, uma dúvida, quem tira um terceiro molar tem que tirar todos os outros 3 ou pode retirar só um, só aquele que está incluso, ou realmente tem que tirar os 4? Existem diversas situações em que
a presença de um terceiro molar, por exemplo, superior, se fizer a remoção dele e o inferior estiver na arcada dentária sem grandes problemas, a gente pode manter. Já a situação inversa, onde o superior está sem nenhum problema, mas o inferior está causando dor no paciente e vai ser removido, necessariamente o superior vai ter que sair. Isto por quê? Porque os dentes precisam de contato, principalmente o superior com o inferior. Tirando-se o inferior, o superior ficará sem contato e aí ele começa a desalinhar, ele começa a sair da posição natural dele, gerando um problema que a gente chama de extrusão, que é quando ele sai da sua posição natural e vai em busca de um ponto de contato na região inferior. Como não tem mais o terceiro molar inferior, então isso daí acontece e a gente deve sim realizar, se for feita a extração do inferior, a remoção do terceiro molar superior. Podemos também ter a seguinte situação: de um lado, os dentes estarem erupcionados, presentes sem nenhum problema, e o lado contrário está ou semi-incluso, parcialmente aparecendo dentro da boca, ou completamente incluso. Isso daí é uma condição que pode sim acontecer em alguns pacientes. Aí faz a cirurgia só em um lado ou tem que fazer dos dois? Aí a cirurgia somente é necessária naquele lado em que o dente não está funcional, que o dente está semi-incluso e que pode vir a dar problema. Sobre a cirurgia, doutor Jordano, é realizada no próprio consultório. Como é que é a anestesia, né? Que muita gente questiona sobre esse assunto. É anestesia geral, é local, como é que é? Nós podemos realizar esse procedimento de 3 maneiras diferentes. Somente com anestesia local, a anestesia que, nesse caso, a gente utiliza uma solução anestésica mais potente, com maior tempo de duração, do que a anestesia convencional para fazer uma restauração, para fazer alguns outros procedimentos mais simples, sem problema nenhum. Agora, aqueles pacientes que apresentam uma ansiedade maior, a gente pode associar essa anestesia local com uma sedação leve. Ou então, se o paciente apresentar uma inclusão severa, onde o dente está numa posição completamente atípica e perto de estruturas importantes, aí sim também até a anestesia geral pode ser indicada para esse tipo de condição. E o pós-operatório é tranquilo? Em quanto tempo a pessoa que retirou aí os 4 terceiros molares, ela consegue retomar? Eu costumo dizer que para o sucesso, né, de uma cirurgia como essa, a gente tem que ter uma parceria paciente-cirurgião muito grande. Por quê? Porque o paciente, seguindo as recomendações que a gente dá, a tendência é que esse pós-operatório seja tranquilo. Se ele não segue aquilo que a gente fala, principalmente nas primeiras 48 horas, que é um período chave, a gente pode realmente ter uma condição que era simples se transformar num pós-operatório bastante incômodo. Então, para isso é importante o quê? O paciente fazer o repouso absoluto nas primeiras 48 horas, fazer compressas de gelo na região da face, por fora mesmo, na área operada. A dieta dele tem que ser uma dieta líquida e pastosa gelada, isto porque, naturalmente, o paciente tem uma redução da força de mordida e também uma restrição na abertura de boca, que tem uma duração em média de 48 a 72 horas, mas que a partir das 72 horas, esses sintomas começam a diminuir, o paciente vai retornar às suas atividades de trabalho normais, evitando somente atividade física intensa nos primeiros 7 dias. Após 7 dias de cirurgia, o paciente retorna para remover a sutura e a partir disso daí, estando tudo ok, a vida dele volta ao normal. Qualquer dentista pode fazer essa cirurgia ou tem que ser um profissional habilitado, né? Porque a gente sabe que tem dentista que faz a extração de um dente comum. É a mesma coisa o terceiro molar? Eu costumo dizer o seguinte, que a gente não deve tratar o terceiro molar como uma extração qualquer, né? Devido a essas características do dente de ter diversas formas, às vezes um número maior de raízes, até mesmo a posição dela dentro da arcada dentária, é importante que o paciente procure um profissional que seja experiente na área. Para quê? Para que essa cirurgia justamente tenha um pós-operatório mais tranquilo. Então, essas situações de trauma geralmente acontecem quando o profissional não está familiarizado com a técnica. Então, são dentes que realmente eles podem ter inclusões severas,
associada também a estruturas importantes, como nervos que dão a sensibilidade do lábio, a sensibilidade da língua, e que se a técnica cirúrgica não for realizada de maneira correta, ou então o cirurgião não apresentando aos pacientes os riscos que existem neles, a gente pode ter complicações, às vezes, irreversíveis. Quem não retira esse dente incluso, ou quando ele começa a nascer, no meu caso, 41 anos, ele pode, assim, desalinhar os outros dentes e causar aí um problema ortodôntico? Essa também é uma dúvida que a gente fala muito se isso é um mito ou é uma verdade, né? A presença do terceiro molar sozinho, ele não é capaz de provocar realmente o desalinhamento dos dentes, deixar os dentes tortos. Mas, para manutenção do tratamento ortodôntico, é necessário sim a remoção deles. Principalmente também se o ortodontista necessitar desse espaço posterior para fazer o correto alinhamento dos dentes. Então, muitas das vezes, essa extração do terceiro molar ela é feita antes do início do tratamento ortodôntico para que seja permitida a realização das movimentações naquele espaço anteriormente ocupado por ele. O terceiro molar incluso, ele pode causar dores nas articulações, dor de cabeça e ser confundido aí com outra doença? Muitos dos pacientes que apresentavam dores de cabeça, cefaleias, quadros de dores articulares da articulação temporomandibular, relatam melhoras desses sintomas após a realização da extração dos terceiros molares. Claro que não são 100% dos casos, mas muitas das vezes essas dores estão sim associadas à presença do terceiro molar, sendo então uma das terapias de escolhas para o tratamento de dores na face é a remoção desses dentes, para que a gente tenha um diagnóstico diferencial, saiba que realmente se são eles ou não que estão provocando essa dor.